Boa noite, gente! Boa noite! Hoje vamos falar de NCLEX. Você que está no processo aí de validar o seu diploma de enfermagem nos Estados Unidos, já ouviu falar sobre o NCLEX? Sabe que tem que passar no NCLEX? Então, vamos lá. O NCLEX vai mudar em abril. Deixa eu fixar isso aqui. O NCLEX vai mudar em abril e é óbvio que hoje a gente tem live com convidada mais do que especial, que é expert em NCLEX, não é verdade? Minha querida amiga, enfermeira Milena vai estar aqui comigo hoje, né, pra gente conversar um pouco sobre o NCLEX, sobre essas mudanças. Muitos clientes meus me perguntam sobre mudança de abril. Vamos lá, vamos entrando, vamos compartilhando essa live pro pessoal, que eu já vou chamar aqui a Mi para entrar comigo, que ela que é especialista em NCLEX, gente. E ela vai conversar com a gente sobre o NCLEX, as mudanças que eles anunciaram. Então, hoje é o dia para você tirar todas as suas dúvidas sobre o NCLEX, tá bom? Boa noite a todos que estão aqui na live, que estão prestigiando, que sempre prestigia aqui as lives do Nurses in the USA. Para aqueles que não me conhecem, boa noite, vou deixar aqui um boa noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Monique Slama, eu sou aqui da Nurses in the USA, ajudo aí os enfermeiros que querem validar o diploma, mas eu não tenho preparatório de NCLEX, tá? Por isso que eu preciso da Milena aqui para contar sobre o NCLEX, não é verdade? Porque ela que é especialista nisso, tá? Vou salvar a live, tá, gente? Como sempre eu salvo, tá bom? Vou salvar a live aqui no Instagram e depois também eu subo no YouTube, tá? Então, todo mundo bem-vindos. Vamos compartilhando essa live. Eu sei que vocês fazem parte de vários grupos de WhatsApp. Coloca lá, fala, a live da Monique lá já começou. E a Milena que vai entrar para falar sobre a mudança do NCLEX e falar sobre essa prova super importante, não é verdade? Todos muito bem-vindos. Obrigada, Elaine, pela indicação de sempre. Quem tem interesse em fazer validação de diploma, pode mandar mensagem para mim, tá? E a gente conversa, a gente fala sobre... Boa noite, todo mundo que está chegando. Bem-vindos. Oi, Mi! Oi, tudo bem? Tudo ótimo, minha querida. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Sobrevivendo ao frio. Pois é, menina. Olha, esse frio daqui a pouco acaba. Acaba, já tá chegando já a primavera. Graças a Deus. Muito bom de estar aqui com você. Estou muito Sim, feliz em poder estar com prazer você meu. aqui no Nurses in the USA para a gente conversar sobre o NCLEX. Eu sei que a sua vida é mega corrida aí, em plantão, família, Easy NCLEX. Então, assim, eu sei que desprender, né, de um tempo para estar aqui comigo, eu sei que é muito carinho envolvido no processo. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui, viu? É sempre um prazer estar aqui com você. Estou muito feliz. Então, olha, o pessoal tá compartilhando a live. Quem ainda não compartilhou, gente, pode compartilhar a live, que com certeza essa live é para você que está nesse processo de ir para os Estados Unidos. O NCLEX é uma etapa que a gente não consegue fugir dessa etapa. Então, quanto mais bem informado vocês estiverem, melhor vocês vão se preparar para o processo. E é óbvio que hoje a Milena vai estar aqui para falar um pouco da prova do NCLEX e falar sobre essas possíveis mudanças que vão acontecer a partir de abril. Mas, como sempre, eu sempre gosto de conversar com os meus convidados, entender um pouco ali da história, né? Então, eu quero conversar com você, Mia. Fala pra gente como é que você se tornou enfermeira nos Estados Unidos, enquanto isso o pessoal vai chamando a galera no WhatsApp, para depois a gente entrar no assunto do NCLEX. Isso aí, gente. Pode ir chamando todo mundo. A Jéssica falou assim: não acredito que vai mudar novamente. Pois é, muda.
Para quem não me conhece, gente, eu sou a Milena Santos. Eu sou a mentora do Easy Aniclex. Já moro nos Estados Unidos já faz um tempinho já, 7 anos. E como que eu me tornei enfermeira nos Estados Unidos? Na verdade, eu já era enfermeira no Brasil e vim para os Estados Unidos, mas eu não vim com o propósito de ser enfermeiro. Até porque quando eu cheguei aqui, se falava em ser enfermeiro nos Estados Unidos, mas a gente ouvia muito mais falar no Canadá, sabe? Enfermeiros para o Canadá. E o processo do Canadá ele é um pouquinho mais complicado do que o processo para os Estados Unidos. Então, eu não me atentei, na verdade, a ser enfermeiro porque eu achava que era algo impossível para mim. E, na verdade, eu escutei muito sobre isso, né? As pessoas sempre falavam, é impossível ser enfermeiro nos Estados Unidos. Então, eu cheguei aqui, trabalhei em subempregos, né? E aí eu passei por 4 anos como um imigrante comum chega aqui trabalhando em subemprego, sobrevivendo. Foi até então que eu falei assim, não, chega, eu não quero isso aqui para minha vida, eu não quero ficar aqui no resto da vida, né? Foi quando eu decidi ficar nos Estados Unidos que eu não queria voltar mais para o Brasil. Então eu falei assim, se eu vou ficar nesse país, eu vou fazer do limão uma limonada. Vamos então validar esse diploma. E aí eu comecei a buscar informações, só que naquela época não tinha tanta informação como é hoje. Hoje os enfermeiros, eu falo que os enfermeiros que estão chegando, eles são muito abençoados, porque a gente desbravou todo esse caminho aqui e está entregando o caminho limpinho para eles só estudarem, né, e fazer as etapas de como tem que ser feito e se tornar enfermeiro nos Estados Unidos. Mas na minha época não era bem assim, então eu estudei sozinha, tinha assessoria de revalidação, mas era poucos, né? Então foi assim, estudando sozinha, quebrando muito a cara, gastando muito dinheiro com isso. Consegui passar na prova do NCLEX não de primeira tentativa, tá? Foi na segunda tentativa que eu passei. E quando eu passei na segunda vez, eu fiz uma promessa para mim que eu falei assim, olha, se eu passar nessa prova dessa vez, eu volto para buscar quem tiver para trás. E assim surgiu o Easy Niclex, sabe? Foi de uma promessa que eu fiz para mim mesmo de não deixar quem estava para trás. Então comecei a fazer muitas lives ao vivo e tudo mais. E assim surgiu o nosso Easy Niclex. Quando eu passei, voltando no meu processo, eu passei lá no meu NCLEX, né? Eu fiz o meu processo todo para Montana. Eu pedi um endorsement para o estado onde eu estava. E foi quando eu fui em busca de um emprego. E eu queria um emprego muito específico em uma área muito específica, que era a UTI. Hoje eu trabalho aqui em uma UTI há 2 anos e meio no hospital da minha cidade. Só que era algo meio que impossível, tá, Monique? Por quê? Experiência, tinha 5 anos que eu estava fora do bedside. É, experiência que eu tinha era ambulatorial, né? Era uma emergência no Brasil, mas que funcionava no âmbito de ambulatorial. Então a gente Uhum. via muito caso de diarreia, virose, essas coisas assim. Via alguns casos mais complexos, mas sempre era transferido para o outro centro. Então não tinha muita experiência assim nesse setor. Foi quando eu busquei pelo um processo diferente, que era residência. Pouco se falava ainda sobre residência. Então, eu fui buscar por uma residência no setor que eu queria. Quem não sabe, eu sei que isso vai ser a pergunta aqui da noite, né? Como que faz para ser entrar em um programa de residência? A gente precisa ter o nosso Permit to Work para ser aprovado para a residência, tá bom, gente? Então, eu já tinha o meu processo imigratório, não foi através da enfermagem, foi através do meu casamento. Então, eu já tinha o meu Permit to Work, então eu já podia trabalhar nos Estados Unidos. Foi aí que eu entrei no processo, né, no programa de residência de enfermeiros para a UTI. E ali eu fiquei, né? O meu programa foi de 1 ano e fui recontratada, na verdade, fiquei, estou até hoje atuando como enfermeira intensivista. Algo meio improvável, mas eu falo que quando Deus quer, ele abre a porta, não tem quem fecha. Com certeza, não tem jeito. Quando Deus quer, já estava desenhado e era isso. E hoje Tá. você já está aí há 2 anos e meio, né? Atuando no mesmo CTI, né? No mesmo, 2 anos e meio no mesmo hospital, no mesmo setor.
A gente faz os flop nurse, que eu sempre falo no meu Instagram, mas o meu setor fixo é a UTI. Maravilha. Gente, quem está aqui na live, vocês podem deixar as perguntas no ponto de interrogação que tem logo aqui embaixo, que aí eu e a Mia a gente vai respondendo as perguntas que vocês deixarem aqui, tá bom? Então participem da live, aproveitem para tirar todas as dúvidas do NCLEX, tá? Porque a Mia trabalha com essa preparação para o NCLEX, então ela é expert no assunto, tá? Mi, a gente sabe, né? Eu fiz a prova do NCLEX lá em 2022, né? E eu me lembro que quando eu fiz, muito se falava de uma mudança de prova que ia acontecer em 2023 e que aconteceu de fato, que naquela época foi a introdução das questões de New Generation, né? Uhum. Antes de você falar de fato quais são as mudanças que eles anunciaram para acontecer em abril desse ano, de 2026, eu queria te convidar para que você falasse um pouco da prova do NCLEX, né? A gente sabe que o NCLEX a gente precisa fazer essa prova para que a gente tenha a licença, né? Uhum. Mas eu queria que você explicasse um pouco para os seguidores que de repente ainda não sabem o que é o NCLEX, quantas questões a gente precisa fazer, qual é o foco do NCLEX. Então eu queria que você trouxesse luz um pouco sobre a questão do NCLEX em si, antes da gente falar das possíveis mudanças que vão acontecer. Claro, com certeza. Gente, se você quer ser enfermeiro nos Estados Unidos, independente se você se formou no Brasil, se você formou nos Estados Unidos, se você é um enfermeiro internacional ou se você é um enfermeiro americano, para você exercer a profissão de enfermeiro, você tem que fazer o NCLEX e passar pelo NCLEX. O que é o NCLEX, então? Eu digo que é como se fosse a nossa prova OAB no Brasil e que agora eles vão implementar também para medicina, né? Foi votado e foi aprovado agora, eu não sei quando vão entrar em vigor. Mas é uma prova que vai testar se você é apto ou não para estar no bedside. O que é o bedside? Para você colocar a mão na massa, para você trabalhar, atuar como um enfermeiro nos Estados Unidos. Então, sem essa prova, você pode ter feito a sua faculdade na melhor universidade dos Estados Unidos. Se você não passar nela, não adianta, você não tem a sua licença, você só tem a sua graduação. Então, essa prova do NCLEX, ela é válida tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Então, é a mesma prova, tá bom? Então, você pode usar tanto aqui quanto para lá. Se você fez o NCLEX nos Estados Unidos e agora decidiu atuar no Canadá, você pode transferir o seu NCLEX, só vai ter que fazer o seu processo de revalidação para o Canadá. Então, o NCLEX é basicamente isso aí. Não tem como fugir dele se você quer atuar como enfermeiro nos Estados Unidos, tá bom? É uma prova adaptativa computadorizada. O que é isso? Você tem que ir no centro ali especializado, tá bom? Então você vai viajar no Brasil, só existe um ponto, que é São Paulo, a Pearsonville. É um prédio que fica ali em São Paulo. Nos Estados Unidos, em todos os estados, vai ter vários centros, tá bom? Vários pontos que você vai achar Pearsonville. Então, você precisa ir até esse local e fazer uma prova. Aonde? No computador. E ela é adaptativa. O que é adaptativa, né? Então, quando a gente fala isso, fica um pouco vago, porque ela se adapta ao candidato. Então, de acordo com as questões que você vai respondendo ali, ela tem uma inteligência artificial que ela vai te dando questões mais difíceis ou questões mais fáceis, ou repetindo algumas questões de um formato diferente. Então, mesmo assunto, né? Diversas questões do mesmo assunto. Isso significa que você não está indo muito bem naquele assunto. Então, ela está te dando uma oportunidade de você mostrar para eles que você domina aquele assunto, mas que você não entendeu aquela questão anterior. Então, tem isso. O mínimo de questão que a gente responde são 85 questões. Então, não adianta. Você vai ter que responder 85 questões. O máximo de questões, 150. Mas isso não significa que depois de 85 você vá responder 150, porque a prova ela pode parar a qualquer momento. Quando esse computador, essa inteligência artificial, entende que você já atingiu um ponto máximo ali de passar, ele fecha. Então você só vai ver uma tela apagada e você vai se assustar. O que aconteceu? A internet, né? A energia acabou? Não, o computador fechou, fica calmo. Ou
quando ele entende também que você já foi tão mal que não tem como fazer mais você passar, ele também vai fechar. Por isso que ele é adaptativo, por isso que ele é muito flexível, ele vai de 85 a 150, ou seja, das 85 a 150, se você não tá ótimo, eu falo com meus alunos o seguinte, se você não atingiu o ponto máximo para passar, ele vai te dando mais questões, mais questões, mais questões, mais oportunidade para você passar. Milena, qual é a pontuação que eu tenho que fazer para passar? Não sabemos, tá? Não existe uma pontuação. O computador ele vai entender quando você provar para ele que você é um enfermeiro seguro ou não, tá bom? Então fica essa incógnita aí pra gente, quantos por cento a gente tem que fazer, qual o número de questões a gente tem que acertar, até porque o peso de cada pergunta é individual. Então, o peso de uma questão de priority, né, que é o grande, tudo envolve aqui no NCLEX, é sobre a segurança do paciente, então as questões de maior peso no NCLEX são as priorities, é diferente de uma questão que te cobra sobre uma determinada doença, por exemplo, Kawasaki disease lá em cardiologia. Então, você erra uma questão sobre Kawasaki disease, tá tudo bem. Agora, se você erra uma questão sobre uma prioridade que coloca a vida de um paciente em risco, não tá tudo bem. Porque aí a sua seta, ela cai muito, sabe? E aí fica um pouco mais difícil de recuperar. Ele vai te dar oportunidade, porque o NCLEX é uma prova feita para passar. Eu falo isso e todo mundo se assusta. NCLEX é feito para passar. Por que ele é feito para passar? Se não fosse feito para passar, ele não ia te dar oportunidade após as 85. Primeira questão. Se ele não fosse feito para passar, ele não ia ser uma prova maleável, uma prova adaptativa ao seu conhecimento. Outro ponto, sabe? Então, o NCLEX ele é uma prova feita para passar e é baseada no enfermeiro new grad, ou seja, aquele enfermeiro que acabou de sair da faculdade. Sim. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que isso, se a gente souber olhar para essas informações, a gente até se empodera, sabe, Mi? Eu acho assim, tipo, cara, é uma prova que é feita para passar, que me dá a Uhum, oportunidade de eu mostrar o meu conhecimento. uhum, E é uma prova feita não para quem tem um mestrado, um doutorado, milhões de anos de especialização, é feito para uhum. uma pessoa recém-formada que o foco é exatamente a segurança do paciente. E uma coisa que eu sempre deixo, assim, que eu falo com os meus clientes de assessoria, gente, passou de 85, tá te mandando questão, você tá no jogo. Não Opa. surta, não desespera, respira e Aham. lê com calma. Eu fiz 150 questões, eu fiz todas as questões da prova. E Você fez cada cento e vez quarenta e cinco, foi a eu fiz mesma cento e tanto que quarenta e eu. cinco porque em É, 2022, E é, eu me lembro que quando chegou assim a questão 144, eu falei assim, gente, eu não é espero que possível. ele me mande a 145 para eu finalizar esse negócio. Uhum. E aí mandou as 145, eu finalizei, ainda faltavam ali 30 minutinhos ainda. Eu não fechei 5 horas, eu fechei 4 horas e meia de prova, mas fiz todas as questões. E eu falei, bom, e o pior é que a gente sai meio zonza da prova, né? A gente sai meio assim, será que eu passei? Desnorteada. Será que eu não passei? O que Porque não aconteceu te dá um aqui? resultado na hora, né? O resultado normalmente é 24, 48 horas, pode levar até 72 horas após o seu NCLEX, depende do estado onde você está. Então demora um pouquinho. E a gente fica nessa Demora. aflição. Quando eu Não, fiz a minha eu saí prova, achando que eu não tinha passado. Eu fiz 145, eu falei, gente, eu acho que eu não passei, mas tá tudo bem, eu vou estudar mais, vou tentar outra vez. Aí no dia seguinte eu recebi a minha licença de Montana. E é importante a gente falar isso, porque eu já tive clientes meus, Mi, que falaram assim, Monique, quando eu vi que não fechou em 85, eu desesperei. Eu me eu treino meus desestruturei alunos para que não emocionalmente fique e assim. aí eu já não conseguia ler mais nada porque eu achava que tinha que fechar em 85. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Se continuou mandando questão, ele está te dando a oportunidade de você Uhum. responder e mostrar seu conhecimento. Então, lê com calma que você está no jogo ainda. É, eu treino muito os meus alunos para isso, sabe? Emocionalmente, porque é um dos
É um dos quesitos que mais pesa na hora da prova, é o seu emocional, porque você tem uma pressão sobre você, né? Não é só o NCLEX. Você pensa o seguinte, cara, essa prova vai mudar o jogo da minha vida. Essa prova vai mudar a estrutura da minha família. Porque realmente é isso que acontece quando você se torna licenciado nos Estados Unidos. Então, assim, eu falo com meus alunos, fica calmo. Após 85 é um diamante que você vai colher em cada questão. Então, você vai ter que ler cada questão com o máximo de atenção, porque é o seguinte: você não tá bom para passar, você não tá ruim para ser reprovado. Você tá na corda bamba, você tá para cair, mas você não caiu, sabe? Então, ele tá te dando a oportunidade, ó, firma as pernas e vamos lá. Respira. Chegou no 85, clicou next, foi pro 86, levanta, pede para ir no banheiro, pede para tomar uma água, olha pro espelho, fala para si: o NCLEX não me define. Eu sou maior do que essa prova. Vai lá, senta no seu lugar e faz o que você tem que fazer, porque você estudou para isso. Sabe? Você Exatamente. estudou para isso. Então, só de você levantar daquela pressão, respirar, olhar pro espelho, sabe? Faz a pose de Mulher Maravilha, se você é homem. Sim. Faz a pose de Super-Homem, se você é homem. Né? Se você é mulher, você faz a de Mulher Maravilha. É real, isso é real. Isso você vai ter uma autoconfiança. Quando eu fiz um NCLEX pela primeira vez que eu fui reprovada, eu saí de casa de cabeça baixa e falando para mim, pro meu esposo, falando assim: olha, eu vou lá fazer a prova, mas eu não vou passar nessa prova. Então Uhum. Já eu já determinou o determinei resultado. ali que eu já determinei o meu resultado que eu não iria passar. E dito e feito, não passei. 5 horas de prova, 145 questões, exaustivo, blá blá blá. Veio o meu resultado, fell. Peguei o relatório, né? O report, e olhei para aquele report e ficou tipo assim, near to pass. Todos, near to pass. Só ficou um above, né? Ou seja, todos ficaram perto de passar. Você quase chegou, mas você não chegou. Quando eu vi aquele report, eu fiquei com tanta raiva de mim mesmo, que eu falei assim, como é que pode, cara? Você estudou 3 meses insano, porque eu não explico para ninguém como foi a minha forma de estudo, porque foi insano. Foi algo assim, fora de cogitação, eu falar como foi os meus estudos. Não cabe dentro de um estilo de vida de qualquer pessoa normal. Então, eu olhei para aquilo, eu falei assim, que vontade de comer cada pedaço desse papel aqui. Que eu fiquei com tanta raiva de mim, que você não tem noção. E da segunda vez que eu fui, eu falei assim, olha, eu tenho 45 dias para fazer essa prova novamente. Então, eu vou estudar 45 dias e eu não vou marcar a prova. Eu só vou marcar a prova na semana que eu for. Por quê? Quem está nos Estados Unidos tem mais opção, sabe? Tem vários centros, então você tem várias opções. Você não precisa de marcar com tanta antecedência. Eu lembro que eu marquei a prova, eu estudei 40 dias, marquei a prova no 40 dias ali, né? Com 5 dias para finalizar os 45. E com 45 dias deu o dia de ir lá fazer a prova. Eu saí de casa, eu olhei assim pro Vini, e o Vini falou assim: você quer que eu te leve? Eu falei: não, não quero. Não quero. Eu quero só. E falei com ele assim: olha, eu só tô indo buscar a minha licença, tá? Porque o meu PES eu já passei. Falei com ele assim: eu só tô indo buscar a minha licença. E falei de queixo erguido, com muita prepotência mesmo. Eu fui prepotente aquele dia. Falei: eu tô indo buscar a minha licença. E eu tinha muita confiança que eu ia passar. Cheguei na prova, meu coração bateu forte, a ansiedade bateu, pulou 85, pulou 86, eu entrei em desespero. E aí, o que que eu fiz? Eu levantei e falei assim, não, eu vou levantar. Levantei, fui no banheiro, fiz a pose de Mulher Maravilha, olhei e falei assim, você estudou esse tempo todo para chegar aqui e deixar uma prova, determinar quem é você? Não, você vai passar nessa prova e pronto, acabou o final. Eu falava isso para mim. E aí, sentei de novo na cadeira e falava assim, Senhor, se não for para eu passar, se a próxima questão não é o suficiente para eu passar, mande mais questão para testar o meu conhecimento. Me dê oportunidade. Eu só falava assim, me dê oportunidade, deixa eu provar que eu sei fazer essa prova. E assim foi. 150, 145 questões. Só que a minha prova terminou com 4 horas, 59 minutos, 51 segundos. Quando eu olhei no relógio, faltava 9 segundos para fechar o tempo. E foi assim.
Voltei para casa, saí da prova. Vocês acham que eu tinha certeza que tinha passado nessa prova? Não, gente. Claro que não. Eu saí de lá do centro aos prantos, chorando, aos berros. Eu entrei dentro do meu carro, eu só liguei um som muito alto e fui chorando, e fui chorando, e fui chorando. E eu falava assim: eu não acredito que você foi reprovada nessa prova novamente, Milena. Eu mesmo conversando comigo. Liguei para uma amiga, falei com ela, ela só ficava assim: calma, Milena, você nem recebeu ainda, né? Calma, calma. E essa amiga que estudou junto comigo, ela foi para a prova, acho que ela fez o NCLEX 5 ou 6 vezes, não sei. E ela tinha acabado de receber o pass dela. Ela falou: calma, calma, você tem mais oportunidade se não for dessa vez, tentando me acalmar. E aí, 2 dias depois, veio o meu pass, tá? Na época que eu fiz, gente, eu nem sabia que podia pagar o Quick Result, que saiu o Sim. resultado. Pois é, olha, gente, que emoção. Na sua época, você não estavam testando o New Generation ainda, na sua época. Eu fiz uma semana antes de mudar. Eu fiz na última semana de março e fechou no dia 1º de abril, Mas né? eles não testaram, porque, por exemplo, eu fiz a minha prova em outubro de 22. E aí, quando eu terminei com 4 horas e 30 minutos, né, mais ou Uhum, menos. E fiz todas as questões, fiz as 145. Aí depois vinha assim na tela assim pra gente. Nós estamos testando questões novas. Você uhum. gostaria de participar? É porque eu acho que você, como fechou no horário, não apareceu. Aí vinha assim na tela. Você gostaria de participar e responder Aconteceu isso na minha algumas? primeira, né? Na Na minha primeira, né? primeira. Uhum, na Aí, segunda, menina, eu não. tava tão cansada que eu falei assim, meu Deus, se eu falar que não, vai que esse computador falar assim: ih, gente, que enfermeira chata, que nem participou do negócio. Aí eu falei: não, eu vou responder que sim, e que eu vou ficar aqui respondendo questão para eles, só para eles testarem o que eles quiserem. Aí eu cansandona lá, eu lendo, e aí eu falava assim: meu Deus do céu. Mas eu confesso-me que eu gostei da New Generation. Eu, Monique, gostei. Eu Eu vou achei explicar o que que mudou depois pra isso. galera. Eu quero que você explique o que é o New Generation e depois explique qual é a mudança. Mas na época que a mudança era, vão ser questões de New Generation, né? Quem E vai. sabia o que que era, né, Monique? Nem sabia o que era, porque a gente Ninguém estudava sabia. nas plataformas e nem Hum, aparecia como estudar para New não. Generation. E aí eu me lembro que quando vieram as questões testes para eu responder, eu fiquei 30 minutos respondendo questão New Generation lá. Eu falei assim: poxa, que interessante, eu acho que eu gostei desse modelo de questão, porque você que vai falar aí, que você que é expert nisso. E aí eu Uhum, falei assim: cara, eu acho que não vai ser tão ruim, né, no meu ponto de vista para mim, né? uhum. E aí eu falei: tá bom. Aí fiquei lá, respondi lá, porque eu falei: eu não quero ser enfermeira chata que não vai participar do. Tipo aqueles negócios de, fique na linha para Não. poder avaliar meu atendimento. Eu falei: não, eu fico aqui o tempo que eles quiserem. Vai E aí eu me tempo. lembro que eu respondi as questões, aí depois, graças a Deus, no dia seguinte eu recebi minha licença, e aí não precisei, né, fazer mais o NCLEX. Mas aí eu quero então que você explique aqui para os seguidores, para quem não conhece o que são questões New Generation, acho que Uhum. vale a pena a gente falar um pouquinho sobre esse tipo de questão, e depois, se você quiser, já trazer aí qual vai ser a novidade para quem for fazer a prova depois de abril. Tá, vamos lá. O NCLEX, lá em 2023, 1º de abril de 2023, houve a grande mudança, tá? O que revolucionou o NCLEX. Então, até então tinha mudanças, porque antes disso a mudança foi em nomes farmacológicos, por exemplo, porque antes tinha nome fantasia, depois eles viram que isso prejudicava muito os candidatos, porque a gente fala em imigração de enfermeiro brasileiro para os Estados Unidos. Não tem o quê? Tem uns 6 anos, 7 anos que vem se falando muito nisso. Os primeiros tem uns 10 anos, mas que tá falando mesmo tem uns 6 anos para cá. Mas os filipinos, indianos, eles já imigram essa mão de obra são décadas, décadas e décadas. Vocês não têm noção. Muito tempo, tá bom? E tem muito hispano também. Então viam que prejudicava muito essa galera, sabe? Prejudicava muito todo mundo, porque eles tinham que aprender tudo diferente. E nome genérico, vocês vão ver que é a mesma coisa do Brasil, que muda uma última letra, acrescenta, troca o A pelo E, enfim, mas é a mesma coisa, tá bom? Então teve essa mudança aí de nomes, né? Então passaram a colocar só nomes genéricos. Em 2023, falaram o seguinte: olha, nós vamos ter que mudar agora um pouco.
Antes de 2023, tinha a Select All They Apply, que é seleciona todas que se aplica, ou as famosas SATAs, que era dor de cabeça para todo mundo. Na nossa época que a gente fez em 2022, né, e antes de abril de 2023, se você errasse uma questão, você anulava toda a questão, né? Por exemplo, porque select all the apply, ou seja, selecione todas que se aplica, se entende que pode haver mais de uma resposta correta naquela questão. Então você vai selecionar duas, três, quatro, ou até todas as questões dessa questão, certo? Respostas dessa questão. E naquela época, se você errasse uma, você errava todas. Se você Ou se esquecer deixar. uma, anulava a sua questão, você perdia o ponto, então ela dava como errada. Na nova mudança, eles mudaram o Select All the Apply, continuaram o mesmo modelo, só que mudaram a forma de como eles iam contabilizar a pontuação. Então agora eles começaram a colocar pontuação parcial. Então, se você esqueceu de uma ali, ou seja, você não tinha certeza, você deixou em branco aquela, né? Você marcou só duas e eram três, ou você marcou três e eram, né? Você marcou duas certas e uma errada. A gente sabe que errada anula a certa, então muito cuidado na hora de marcar aí. Eles não anulam a sua questão, então não contabiliza como errado. Eles vão calcular um ponto parcial ali, tá bom? Porque eu Então achei agora muito justo. Eu achei uma mudança mega positiva. muito, Mega sim, positiva. com certeza. Outra coisa que eles colocaram foi os estudos de caso, que aí veio Next Generation. Dentro dos estudos de caso, né, que ele vai te apresentar ali um caso clínico de um paciente, uma doença, enfim, qualquer coisa que seja, você tem até 6 questões para resolver dentro desse estudo de caso. Isso não quer dizer que todo estudo de caso vão ser 6 questões, tá bom? Podem ser até 6 questões. Então você vai respondendo de acordo com aquele estudo de caso. Ele vai te dar sinais vitais, ele vai te dar parâmetros, né? O past medical history, ou seja, histórico desse paciente. Aquela questão ela vai ser completa. E aí depois vem algumas perguntas. Eles incluíram vários modelos de perguntas do Next Generation. Então, essa foi uma das grandes mudanças ali, né? Eles incluíram ali um modelo que a gente chama de Matrix, que é quando ele coloca uma questão, né? Te dá várias respostas, e aí, né, se é certo ou se é errado, e você vai marcando ali, né, se é indicado, se é contraindicado, referente a cada parâmetro ali que ele está te dizendo. Ele vai também tem o close ou drop down, que é outra questão ali que eles colocaram, que é literalmente eles vão te dar uma frase e aí vai ter um espaço branco. Nesse espaço branco, você clica, vai ter ali 3 ou 4 respostas e você vai escolher uma para completar aquela resposta. Então, também é um novo tipo de questão que entrou em vigor em 2023, tá bom? Teve o drag and drop, que tinha esse tipo de questão no antigo, né? Eles só refinaram ela ali, que era literalmente arrastar e colocar em ordem ali o tipo de questão. Também foi mais uma. Tem, né? Não tinha. Tem agora o boy tie, que é a gravata, né? De borboleta, que normalmente no centro ali ele vai colocar o critério, né? O que está acontecendo. Do lado direito, qual é a ação a ser tomada, do lado esquerdo. Não, do lado esquerdo vai ser qual ação tomada, do lado direito vai ali os parâmetros. Mas tudo isso, gente, vocês não digitam nada no NCLEX. As respostas já estão ali. O que cabe é você escolher a resposta certa, porque tem muita gente que me pergunta o seguinte: Milena, tem questões abertas? Não, você não tem que redigir nada. Tá bom? A única coisa que você precisa fazer é clicar na resposta correta que eles já estão te dando ali. Então teve essa mudança, né, de várias questões adicionadas, vários modelos de questões adicionadas, além do estudo de caso. E a grande mudança que veio para facilitar a vida de todo mundo foi o scoring parcial. Então eles
contabilizam essas questões de forma parcial. Todas essas questões que eu expliquei aqui para vocês, se você não acertar a resposta por completo, acertou somente parcial, metade, uma de três, eles vão contabilizar ponto, tá bom? E isso ajuda muito a gente na hora de passar. Por isso que o NCLEX é feito para passar. Eu acho que melhorou bastante, de verdade. E deixa eu tirar uma Uhum. dúvida com você. Na nossa época, né, quando a gente fez a prova, muita gente falava assim, quanto mais SATA aparecer para você, é porque você está indo bem na prova. Existia essa, Teoria. essa teoria, né? Existe alguma teoria do tipo, se tiver mais New Generation é porque você tá indo bem? Ou isso é coisa da cabeça da galera que o pessoal fica falando e não existe nada Não, oficial com relação teoria a isso? não é oficial. Isso é teoria da cabeça nossa brasileiro. É a mesma coisa. Eu peço o relatório dos meus alunos para ver quais são os principais assuntos que estão caindo na prova, com certeza, para sempre estar em atualização o nosso curso. Mas também se falava em uma teoria lá quando eu estudava que, olha, essa semana, na quarta-feira é a prova mais fácil. Não, gente, o banco de questões do Easy NCLEX são mais de 10.000 questões. 10.000 questões. Então, não significa que na segunda-feira eles vamos abrir a aba A, vai ser essas questões. Na terça-feira, a aba B. Não. Por quê? Primeiro, que o computador, lembra que eu falei que é uma prova adaptativa? É de acordo com o seu conhecimento, o que você está mostrando ali para o computador, para a IA dele. Então, ele vai se adaptando a você. Pode ser que, e a gente já percebeu que alguns temas são comuns em algumas semanas. Por exemplo, temas, isso não significa que é a mesma questão. Por exemplo, foram vários alunos semana passada para a prova, perceberam, só colocando um exemplo, tá? Perceberam que caíram várias questões sobre queimaduras. Mas isso não quer dizer que queimaduras é o assunto principal, né, daquela semana. Pode ser que Daquela semana. aconteça. É. Então, assim, é um mito que tem aí, né, uma teoria Na da minha época, olha, eu conspiração. fiquei tão doida com isso, esse negócio de SATA na minha época, que eu entrei, né, para fazer a prova, né, você é revistado e tal, e aí eles davam tipo um quadrinho branco, uma canetinha. Na nossa época a gente não tinha os parâmetros, então a gente tinha que decorar tudo, então eu Uhum. decorava todos os parâmetros, cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi passar todos os parâmetros ali, e eu falei, cara, eu vou contabilizar quantas SATAs vão aparecer para mim. E aí eu fui fazendo isso, cada SATA que aparecia eu fazia um tracinho, e aí eu me lembro que caíram 33 SATAs na minha. E aí eu falei, meu Deus, será que isso é muito? Será que isso é pouco? Porque rolava Na essa teoria minha. doida, né? De que, quanto mais SATA, porque tá ficando difícil para Se você, fosse então isso é assim, eu bom. teria passado na minha antes de 85. Sabe quantas satas foram na minha? Mais de 90. Olha aí, tá De vendo? Então, cento e ó, gente, cinquenta questões, mais de 90 foram satas, porque eu estava na última semana da prova do NCLEX e aconteceu uma loucura naquela semana. Perceberam que vários, né, falaram que caíram muitas satas, foram mais que 50% da prova, na verdade foi 70% de prova, foram satas ali. E se fosse assim, se você fosse olhar então a teoria, quanto mais SATA significa que você é bom, que você está passando, né? A prova está ficando difícil e você está passando, ele teria me aprovado lá no 85, porque eu estava boa então, porque estava me dando muitas SATAs, né? sim. Então é bom a gente falar isso aqui, gente, que às vezes a gente escuta essas teorias assim doidas da cabeça do pessoal e isso pode gerar mais estresse, né? Pode gerar mais nervosismo, mais ansiedade em vocês. Então não se apeguem a isso, O que tá? que o NCLEX faz? Ele faz o seguinte: se você está errando uma questão de queimaduras, uma questão, né, ali, ele pode te dar uma questão do mesmo tema de queimaduras em uma nova questão, sabe? Para te dar a oportunidade de provar para ele que você sabe sobre aquele tema. Sim.
Entende? Então ele E entende o que é justo, seguinte. né? Às vezes a gente leu a É. questão errado, né? Assim, tem umas palavras-chave, né? Que às vezes você Uhum, pode ler no enunciado e entender exatamente o inverso e uhum, você marca o errado. Então, é importante eles darem essa oportunidade para o candidato de mostrar o seu conhecimento numa outra questão. E uhum. fala pra gente, então, o que que é que eles estão aí dizendo e anunciando que vai mudar a partir de... Vai ser a partir de 1º de abril também, 2026? O NCLEX ele muda a cada 3 anos. Então, mudou-se dia 1º de abril de 2023, agora o próximo 1º de abril de 2026, e a próxima mudança, né? Então, esse NCLEX vai ser válido até 2029, tá bom? O que que vai mudar agora, né? Não é um novo NCLEX, não vai acontecer uma grande mudança como aconteceu em 2023. Então, acalmem os seus corações aí, porque o que que ele quer fazer com essa nova mudança? Primeira coisa, o CAT ele vai continuar do mesmo jeito, o número de questões continua do mesmo jeito, né? Ali o padrão de passing é a mesma coisa, não mudou o percentual ali, né, é praticamente igual, percentual das áreas, não vai mudar. O que que muda nesse novo NCLEX? Ele percebeu que ele usa um vocabulário meio já antiquado, sabe? Então ele percebeu que o vocabulário dele já está ficando meio para trás. Então ele vai reformular esse vocabulário que ele está tendo ali. E outra coisa que acontece muito aqui é que é como no Brasil, tá? São os nossos sotaques. Por exemplo, o meu português, tem muita coisa que eu falo em Minas que você não entende lá no Rio de Janeiro. Assim como tem muitas gírias que você usa no Rio de Janeiro, eu como mineira, eu não vou entender. Certo? O português é o mesmo, mas são gírias. E o NCLEX tem algumas coisas, tem algumas palavras que são assim. Então, o que que ele quer mudar? Ele quer colocar um inglês formal, né? Ele quer universificar isso aqui. Então, vai ser bom, muito bom para quem é enfermeiro imigrante, enfermeiro internacional. Porque quando a gente vai estudar o inglês, você não estuda a linguagem regional. E isso acontece no NCLEX, sabe? Então ele quer tirar essas linguagens regionais, esses termos vagos, né, que somente um americano poderia compreender ou quem já está na vivência aqui compreenderia, e ele quer adicionar termos formais, né? Então ele quer adicionar ali, refinar o vocabulário dele. Essa é a grande mudança do NCLEX agora. E o que mais que ele quer fazer? Teve algumas falas, né? Como eu já disse, tem algumas palavras que já ficou antiquado, que já não se utiliza mais no vocabulário médico, como por exemplo, eu até coloquei aqui que é o drug abuse, né? Que é o abuso de drogas. Hoje a gente não usa mais esse termo, a gente usa substance use disorder, né? Que é o transtorno do uso da substância. Então vai ter essas mudanças que você consegue captar, que você consegue entender, mas ele entende que ele precisa refinar, ele precisa remodular isso aqui, tá bom? Então ele quer padronizar o vocabulário, é onde ele vai mexer agora em 2026, tá bom? Então ele quer tirar essas gírias, refinar o vocabulário dele, colocar uma linguagem que, independente se você é um enfermeiro filipino, se você é um enfermeiro brasileiro ou se você é um enfermeiro americano, a gente está falando a mesma linguagem, nós vamos compreender ali. Então fica um inglês mais técnico, né, e menos regional aqui. Outra coisa que ele vai mudar ali também são alguns pontos que ele vai pegar um pouco mais pesado com a gente. O que ele Uhum. vai pegar mais pesado com a gente? Saber se você é um enfermeiro seguro. O NCLEX, a prova é para saber se você é ou não um enfermeiro seguro. E eu bato muito na tecla com meus alunos. Se você não provar que é um enfermeiro seguro, você vai reprovar. Por isso que você não pode errar questões de prioridade. Por isso que você não pode errar questões de segurança do paciente. Tá bom? Ele vai te dar uma opção, ele vai te dar mais uma chance. Mas imagina você errando constantemente ali 3, 4 questões seguidas de prioridade.
ele entende que você não é seguro. E as chances de ser reprovado aqui são altíssimas, tá bom? Então, o seu principal foco, resolvam questões de prioridade. Entenda o que é prioridade, entenda o que é ABC, entenda o que é Maslow, entenda, né, a hierarquia de Maslow. Qual paciente você tem que atender primeiro? O que é risco? O que não é risco? Entenda isso, que é muito importante. Se você entender isso aqui, você já conseguiu 50% ali da sua prova, está garantido. Mas você acha que eles vão, por exemplo, aumentar o número de questões de priorization? Não vai aumentar porque a quantidade por área continua a mesma coisa, tá? Uhum. Mas eles podem pegar um pouco mais pesado com isso aqui. Então, serem mais rigorosos com isso aqui. Delegação entra ali também, delegation. Aqui eles vão pegar um pouco mais para saber se você é um enfermeiro de liderança, se você consegue delegar funções e se essas funções que você está delegando são seguras para quem você está delegando, né? Por exemplo, o RN, ele pode delegar o LPN, ele pode delegar o AP, né, o CNA, e se ele for o charge, ele delega funções também para outro RN. Então, ele quer saber se você, como um charge, porque ele sempre coloca nessa situação, você sabe delegar a sua equipe ali. O que cada um, né? O scope de cada um ali dentro da sua área. Então, significa que pode ser que ele coloque um pouco mais de questões sobre delegação ali dentro, tá bom? Entendi. No seu ponto de vista, né, dando a sua opinião, você que prepara enfermeiros para a prova do NCLEX, aquele enfermeiro que já vem se preparando, né, e que de Uhum. repente a gente sabe, né, para quem não sabe aqui, gente, quando a gente gera uma ATT, uma Authorization to Test, para a gente poder agendar o nosso NCLEX, essa authorization, ela sempre vai estar válida ali por 3 meses e você consegue pegar o calendário desses 3 meses. Então, vamos botar aqui em números, né? Se eu gerasse uma ATT hoje para um cliente meu, a gente conseguiria ter uma agenda, né? A gente está em março, abril, maio, junho. Então, a gente conseguiria uma agenda ali até dia 2 de junho, mais ou menos, né? Você acha, Mi, que o enfermeiro que já vem se preparando e de repente quer escolher uma data, e a data que ele tem para escolher é depois do dia 1º de abril, é um enfermeiro que precisa se preocupar com essa mudança? Porque eu Não, tenho, essa eu tenho uma cliente minha, né, que a gente agendou a prova dela, e aí ela escolheu uma data para abril. Aí depois ela falou assim: não, Monique, pelo amor de Deus, vamos mudar essa data, porque vai mudar o NCLEX, e eu tô nervosa, que não sei o que. Eu falei, menina, olha, eu não sei o que vai mudar, não, mas vamos ver o que vai mudar, porque às vezes você nem precisa se desesperar. Às vezes aquela data de abril era uma data boa para você, que você talvez ia ter mais tempo. Às vezes você vai antecipar para poder fazer, sei lá, já e não dia vai 30 preparada. de março e nem vai mudar tanto assim a prova. Não, O que você acha disso? É pra galera se desesperar? não, a galera tem que ajoelhar, bater esse joelho no chão e falar assim: obrigado, Jesus, por essa mudança que está acontecendo no NCLEX. Por que que eu falo isso? Porque 95% dos alunos o inglês é básico ou um intermediário ali do básico para o intermediário. São poucos que têm um inglês mais avançado, certo? Então, eles já estão acostumados ali com aquele vocabulário do NCLEX. Milena, mas você está falando que o vocabulário do NCLEX vai mudar. Ele vai mudar, lembra que eu falei, para uma coisa mais formal, uma coisa universal, certo? Então, lembra que ele está tirando algumas palavras antiquadas, que já não se utiliza mais no termo, e está redefinindo isso, como eu dei o exemplo do drug abuse. Mas isso não tira o nosso entendimento no total, sabe? Quando você lê a questão, você vai bater de frente com aquela palavra, você entende que aquilo significa porque é um inglês formal, você é um inglês que quando você vai estudar inglês, é o inglês que você tá ali no dia a dia, o que você tá consumindo, tá bom? Então fiquem tranquilos que isso aí é só um refinamento que a prova está fazendo. Eles colocaram assim, é um refinamento que a gente está fazendo. Então fiquem tranquilos que não é uma mudança, tá bom? Teve uma pequena mudança, olha para você ver como que foi tão vago assim a mudança, como é um refinamento, que foi na nomenclatura
que eles tiraram o nome porque antes era Safety and Infection Control. Agora eles colocaram Safety and Infection Prevent Control. Adicionaram a palavra prevent. Entendeu? Por que eles adicionaram essa palavra prevent? Porque eles entenderam que segurança e infecção, mas cadê a prevenção da segurança, né, da infecção? Mas é coisa que a gente já estuda quando você Sim. sabe quais os EPIs colocar em determinado, quando é droplet precaution, quando é airborne precaution, você já sabe quais são os EPIs. Então, tá vendo que mudou assim? Acrescentou uma palavra, mas você consegue identificar o que eles estão falando ali. Tá Sim, bom? claro. Ai, que bom. Gente, eu espero que essa live vocês fiquem tranquilos com relação a essa mudança, porque realmente, comparando a mudança que aconteceu lá em 2023 para essa mudança de agora, eu acho que, na verdade, eles estão tentando até mesmo deixar mais acessível a prova para todos os Para enfermeiros todos. internacionais que aplicam, né? Não são somente os Uhum. brasileiros que fazem essa prova, né? E me diz uma coisa, você sabe de algo sobre a possibilidade, porque existia, né, a ideia de implantação de poder fazer o NCLEX na nossa residência, né? Em 2026 estava lançado isso, né? Eles até divulgaram um vídeo que era um planejamento deles, né? Por alguma, você teve acesso a alguma informação desse Riscos planejamento de ainda está fraude. acontecendo ou não? Eles estão em estudos ainda de fazer um NCLEX em casa, mas isso não vai acontecer e não tem uma previsão de quando irá acontecer até que eles eliminem todos os riscos de fraude que pode acontecer em um candidato fazendo a prova em casa. Então, assim, enquanto eles não tirarem, né, fizerem todo o rule out, que a gente chama, que é literalmente eliminar todas as possibilidades de fraude, isso não vai acontecer. E não tem previsão de quando vai acontecer. Né? Pode ser que futuramente, talvez em 2029, na próxima mudança, eles já consigam implementar um terceiro olho aqui na gente e ficar enxergando tudo o que a gente Pois, está enxergando. pois é, então, gente, muita gente também me pergunta sobre isso, né? Porque foi algo que divulgaram lá atrás. Mas, ó, só para repassar aqui para vocês, ó. No Brasil, o NCLEX é feito em São Paulo, tá? São Paulo, capital, tá? E nos Estados Unidos, se você quer viajar e fazer sua prova nos Estados Unidos, não tem problema, você pode viajar e fazer sua prova nos Estados Unidos. E lá, obviamente, você tem muito mais centros aplicadores do que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas em contrapartida, né, a gente tem que ficar muito ligada na agenda também, porque nos Estados Unidos você tem muito mais procura também. Então, aqui a gente tem menos procura e às vezes mais agenda do que dependendo de uma Pearsonville específica, que às vezes você entra e você tem menos ali oportunidade de datas, porque a procura é muito maior nos Estados Unidos, obviamente, porque se formam muitos enfermeiros americanos e essas pessoas precisam fazer essa prova, aplicar ali, né, nos Estados Depende Unidos. muito da região para onde vai o candidato, tá? Sim, Porque, por exemplo, na minha região, que é Canérica, se eu abrir, eu não tenho mais acesso, né? Porque a gente só tem acesso às datas quando a gente tem a ATT. Mas tenho certeza, se abrisse, próxima semana já estaria todos os dias disponíveis ali. E aqui funciona de segunda a sábado, você tem horários para fazer a prova, tá bom? E eu acredito, só me confirma aqui, talvez eu esteja enganado. Se você viaja do Brasil para os Estados Unidos e faz a sua prova aqui, você não paga os 150, certo? Extras. certo, você não paga os 150. Então, é Uhum. válido para quem, de repente, já tem um planejamento de uma viagem, né? Eu tenho alguns clientes que, Monique, eu vou passar férias com minha família tal mês, já está comprado. Eu acho que eu vou chegar e vou fazer a prova lá. Aí, a única Uhum. coisa que eu peço é para a gente poder gerar essa TT com antecedência, exatamente, que contemple, Claro. né, ali. Eu percebi que, por exemplo, Massachusetts, a gente tem bastante datas disponíveis, mas, por exemplo, Flórida, eu fui agendar de uma cliente minha agora, pense numa escassez de data. Mas é porque Flórida, Texas, Caraca! Califórnia, Flórida, Texas, Califórnia, Maryland são os estados que mais atraem Sim, imigrantes.
sabe? Exatamente. Então, quando você fala de Pouquíssimas Flórida, datas. você tem que entender que não é só brasileiro que quer ir para a Flórida. Muitos querem ir para a Flórida devido ao clima, né? Principalmente filipinos. O clima tropical do Filipinos é o mesmo do Brasil. Então, eles também querem a imigração para a Flórida. Então, assim, tem uma grande concorrência, sabe? Gente, lembrando que NCLEX não é prova de concurso público, não tem concorrência no NCLEX, tá bom? A gente está falando concorrência de datas de fazer a prova. Agora, Sim. concorrência de fazer um NCLEX não existe. Então, você pode ajudar o seu coleguinha aí sem peso na consciência, porque ele não vai tomar sua vaga. Com certeza. E me diz uma coisa, até a Camila deixou uma pergunta aqui legal. Foi retirado algum tema do NCLEX e algum tipo de questão que eles colocaram no New Generation? Não. O que eles Não, mudaram foi exatamente isso que você só falou. isso. A Uhum. questão da nomenclatura, a questão de olhar mais para o Refinamento. priorization, delegation, né? Mais essas Uhum. questões. É. Uhum. Ok, então. Deixa eu ver aqui, a gente tem aqui 3 perguntinhas aqui. Deixa eu ver aqui. Ahn, cadê? A primeira aqui que aparece aqui para mim foi qual será a principal mudança em relação à prova atual, que a gente já respondeu, né? Então a Uhum. gente já sabe quais são as mudanças que vão ser. Ah, perguntando aqui, como funciona o tempo de descanso, comer, ir no banheiro? Fala um pouquinho sobre isso, para o pessoal entender como é que Boa funciona lá. pergunta. Vamos lá. Quando você chegar lá, você vai passar por uma revista, tá? No Brasil, se eu não me engano, eles passam por detector de metal, não é? Menina, se eu não me engano, sim, tem lá em É, eu cima um acredito. negocinho de É, metal. aqui nos Estados Unidos não é revista mesmo, assim, que eles pedem pra você, eles querem ver as suas orelhas, né? Se você tiver cabelo solto, eles pedem pra você sacudir o cabelo. Tiver de calça, eles vão pedir pra que você levanta a calça, né? E estiver de roupa de frio, casaco, eles vão pedir pra tirar, ver os braços. É isso que eles querem ver. Só tô explicando como funciona, porque toda vez que você sair da sala, você vai precisar passar por essa revista novamente, tá bom? Lembrando que quando você senta no computador, tem uma câmera virada para você e essa câmera ela tem ausculta. Então tudo que você fala, ela capta tudo o que você fala e ela fica monitorando ali todos os seus movimentos. É por isso que não tem como ser feito em casa o NCLEX. É questão de horário, né? De intervalo para você fazer a prova. Horário oficial, né? Intervalos oficiais são 2. Quando a prova tiver 2 horas ali já correndo, que o total são 5 horas, em 2 horas vai aparecer uma mensagem na sua tela perguntando se você quer sair para um break. E aí, se você quiser, você clica que sim e ele vai fechar o computador, né? A tela fica preta, lembrando que o tempo continua correndo. Então, todas as vezes que você sair para o break, o tempo vai continuar correndo. É, se você clicar que não, ele vai continuar te dando questões. E depois, com 3 horas e meia, vai aparecer uma nova mensagem perguntando se você quer sair para o break. Milena, então eu só posso sair durante esses 2 períodos? Não, você pode sair a qualquer momento. Sentei na prova, tem 10 minutos que eu tô na prova. Ai, minha ansiedade, né? Eu quero fazer xixi. Tenha certeza que o examinador vai ver os seus olhos. Então você tem que fazer o eye contact, né? Você vai olhar nos olhos dele, vira, você não levanta da cadeira antes que ele veja que você quer sair. Então você vira para ele, levanta a mão, ele vai te chamar, tá bom? Você só levanta da cadeira depois que ele te chamar. É muito importante seguir essas regras, porque se você não seguir, eles podem te desclassificar. Então, você pode perder a sua prova pelo simples fato de você achar que pode levantar e sair a hora que você quer. Não. Você pode sair a hora que você quiser, desde que o examinador permita que você saia. E ele vai permitir, tá bom? Ele não vai te segurar dentro da sala, ele só precisa ter a certeza que você está olhando para ele e que vocês estão falando a mesma linguagem. Então, você pode sair a qualquer momento, o intervalo não tem tempo determinado, então você pode fazer um intervalo de 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Só tenha certeza, se você ficar 30 minutos fora da prova, 30 minutos vai estar correndo no seu tempo. O tempo não para. O computador fecha, mas o tempo não para. Exatamente. Então, gente, a prova são 5 horas de prova. Então, se você saiu e você ficou fora 30 minutinhos,
esse tempo contou da sua prova. Menos 30 minutos, mas Menos tem seu 30 tempo. minutos para você responder as questões ali, né? Então tem que tomar cuidado. Aí nos Estados Unidos tem aquele armáriozinho também para guardar lanche, tudo isso. Aqui no São Paulo a Tem. gente tem um armário que a gente guarda o nosso lanche, né? Se quiser Uhum, sair, comer alguma coisa, você acessa ali tem. o seu armário. O... Eu só tô vendo aqui as questões, que não tá aparecendo para mim aqui as perguntas. É o seguinte, quando você chega lá, eles vão te dar um saquinho, um ziploc, você coloca o seu celular ali dentro e coloca dentro do armário. A chave pode ficar com você em cima da mesa. Só que você não pode acessar o seu celular durante o período, né, que você tiver ali de prova. Então, mesmo que você não esteja dentro da sala e esse armário ele não fica dentro da sala com você, o armário ele fica do lado de fora, você, a partir do momento que deu entrada na prova, você só pega o seu celular quando você finaliza a prova, tá bom? Então é importante vocês terem saber disso aqui, porque isso desclassifica também o candidato, caso você pegue o seu celular ali. Mas você pode ter acesso à sua bolsa, pode pegar o seu lanchinho. Eu sempre falo, né? Leva uma barra de cereal, leva uma fruta, algo que calórico e que tem açúcar, porque açúcar é energia, né, minha gente? O nosso cérebro ele é alimentado por açúcar. Então, leve algo que tenha açúcar para que você se mantenha energizado ali durante a prova, né? E acordado caso tenha fome. Água, preciso levar água? Se você quiser, sim, mas todos os centros vai ter ali um bebedouro que você pode tomar a água, tá bom? Sim. Uma coisa importante também dizer, gente, que aqui no Brasil você só faz a prova do NCLEX com passaporte, tá? Isso é muito importante, porque nos Estados Unidos é diferente, né? Uhum, Você consegue fazer a prova nos Estados Unidos com uma drive license, né? Com o seu green card, com o passaporte, e no Brasil não. O passaporte tem que estar válido também. Tá? Então, assim, cuidado. Eu sempre falo, quando o pessoal quer começar a validação, né? Eu falo, você já tem passaporte? Ah, mas por quê? Para validação é obrigatório? Não, para validação não. Mas você vai precisar para o NCLEX. Então, se puder, já tira, entendeu? uhum. Já adianta isso para. Porque se você for fazer aqui em São Paulo, né? É o único Então, você documento é o válido único documento internacional. válido. Exatamente. Então, fiquem atentos a isso, tá, gente? Com Tem. relação à plataforma de estudos, Mi, eu vi que teve alguém que perguntou aqui qual, no seu ponto de vista, né, você que trabalha preparando os enfermeiros para o NCLEX, a gente sabe que existem várias plataformas, né, de banco de questões. Qual que você gosta mais? O que você percebe que os seus clientes gostam mais? Eu, na minha época, usei o Word. Né? Eu não fiz o Asher, por exemplo, né? Que muita gente fala do Asher e tudo mais. Eu gosto muito do YouWord, mas talvez porque eu não conheça, né, o Uhum. Asher, não sei, né? E deu certo para mim o YouWord também. O que você acha, você que prepara esses enfermeiros para o NCLEX, o que você acha com relação às plataformas que existem? Todas são ótimas. Na verdade, todas são muito boas. Mas vai estar chegando uma no mercado que vai revolucionar. Mas todas são muito boas. Isso vai muito do seu bolso. Se você tem uma grana a mais, porque o eWord ele é visual, mas ele requer mais grana. Então, se você tem uma grana a mais para pagar e você gosta de algo visual, você vai no eWord. Se você fala assim, não, Milena, se todas são boas, então não precisa de eu gastar um dinheiro extra com isso, porque a gente sabe que o processo é caro. Você pode pegar um bootcamp, você pode pegar um Archer, né? Que eles também são bons. O que que eu não indico? Eu, Milena, como mentora, a plataforma do Simple Nursing, tá bom? Os vídeos são ótimos, são visuais, são legais, ajuda bastante, principalmente no inglês, mas a plataforma de questões é tão complexa que o NCLEX não te cobra daquela forma, vai te gerar um estresse desnecessário. E sendo muito sincera, eu, Milena, como mentora, tem muitas questões que eu não consigo responder ali dentro daquela plataforma. Então eu falo assim, olha, quer comprar? Compra, mas para responder questões, usa uma outra plataforma, tá bom? Não tô falando mal de ninguém aqui, pelo amor de Deus, só tô dizendo que não é tão complexo como é colocado. Sim. O Simple Nurse, Simple Nurse, né, que você falou. Uhum, O Simple Nurse eu usei na época muito mais para pegar a teoria do que uhum, com
questão, né, O de Simponense, ele resolução vai de questão. direto no ponto, né? Ele vai. O que que o NCLEX pede? Então, assim, gostei muito também. E as Uhum, questões, na época, eu fiz U-Word, assim, porque eu gostava muito do resumo do U-Word, eu achava muito bom. Eu aprendi muito, tipo, uhum. fazendo questão, aí errei, lia. Mas mesmo quando eu acertava, eu lia também. Isso é Né? Eu falei, vou importante. ler tudo. Aí eu lia, tal, não sei o quê. Eu falei, não, assim eu tô aprendendo essa matéria, porque eu te confesso uma coisa, menina, eu estudando pro NCLEX, tinha coisa que eu falava assim, Jesus, como é que eu me formei? Que eu nem me lembro desse negócio. Não lembrava de um monte de coisa. Ainda mais, gente, ó, eu não sei quando que você se formou, mas eu me formei em 2007. Vou fazer 20 anos de formada. Então, 2014. você se formou em 2014, eu me formei em 2007. Aí eu estudando para o Word, que eu já nem trabalhava mais na enfermagem. Eu falava com meu marido, eu falava, Anderson, não tô entendendo nada, eu não tô sabendo nada desse negócio, misericórdia. Aí, às vezes, eu lia com o Anderson, que o Anderson também é enfermeiro, né? A gente se formou junto. Aí ele, não, calma, vamos pensar desse jeito, não sei o quê. Aí eu falava assim, Jesus, tô aprendendo aqui um monte de coisa que eu já nem lembrava mais, que eu tinha aprendido isso na faculdade. É o seguinte, Monique, eu falo isso, e quando eu falo isso, eu não quero desvalorizar a nossa enfermagem no Brasil de maneira alguma, porque eu acho que a gente sabe bastante coisa. Eu acho só que a gente não é preparado para ser como deveria ser, sabe? A gente não é preparado. E quando eu falo com meus alunos assim, olha, desconstrua a sua enfermagem brasileira e reconstrua a sua enfermagem americana. Porque quando você olha para a questão e você tenta buchar, tem várias questões que você consegue, é a prática mesmo, que você consegue assimilar com a enfermagem brasileira. Mas tem muita coisa que, se você ficar buscando na sua enfermagem brasileira, você fica meio vago, sabe? Vou dar um exemplo. Eu não sei se mudou, né, no Brasil, mas quando a criança é recém-nascida, que tem o coto umbilical, no Brasil era apropriado colocar o álcool para cicatrização, né? Para secar mesmo ali aquele coto umbilical e cair. Aqui você não pode, é desconsiderado, jamais. Outra coisa de recém-nascido, no Brasil é permitido você dar banho submerso em um recém-nascido se ele tem um coto umbilical. Aqui não é. Sabe? Por isso que a gente fala assim, as crianças só vai tomar banho depois que cai o umbigo, mas é um banho submerso na água, porque eles entendem que aquilo ali é uma porta de entrada de infecção, então não pode esse banho esse banho submerso. Então, quando você vai olhar para esse tipo de questão e olha para a nossa cultura, olha para o nosso, né, dia a dia no Brasil, você fala assim, mas não faz sentido. Né? Mas aí depois, quando você começa no dia a dia, quando você começa a aprofundar, ou literalmente você não quer comparar, você quer só entender como que é a enfermagem americana, começa a fazer sentido, sabe? As coisas começam a se encaixar. E é assim que tem que ser. O enfermeiro nos Estados Unidos, ele ganha muito bem, não vou negar, tá? Ele ganha. Quando você tem uma experiência aqui, então, você vai ver daqui o dia está chegando, quando você tiver o seu 1 ano de experiência, você vai ver que as oportunidades, o leque vai se abrir, que você vai falar assim, por que que eu demorei tanto vir? Né? Eu faço essa pergunta para mim, eu falo assim, por que que eu demorei tanto iniciar esse processo? Eu, com 2 anos e meio de experiência na UTI, hoje eu recebo propostas que eu falo assim, é quase que irrecusáveis. E, Milena, por que que você não faz então? Por que que você não vai? Porque eu tenho um bebê pequeno, então, para mim, né, esse negócio de dirigir muito, muito longe fica inviável na minha situação. Então a gente percebe isso aí, tá bom? O enfermeiro ganha bem nos Estados Unidos, mas ele tem uma grande responsabilidade nos Estados Unidos, tá bom? Ele é o olho do médico ali no bedside do paciente. Como assim, Milena? Quem é que está 12 horas com o paciente? É o enfermeiro. Então, ele precisa saber. Eu falo muito com meus alunos, tem essas questões no NCLEX que fala assim: notificar o médico. Quando é que a gente notifica o médico? Isso até na vida real, tá? Quando é que a gente notifica o médico? Quando todas as suas possibilidades como enfermeiro foram esgotadas. Tá bom? Então, eles vão te dar autonomia, você vai ter. Mas você só notifica o médico quando essas possibilidades forem esgotadas. Então, por isso que a gente tem que excluir a nossa enfermagem brasileira, infelizmente, quando a gente decide iniciar esse processo e começar aqui engatear com a enfermagem americana.
Sim, e é importante, gente, vocês não desanimarem, sabe? Porque essa mudança de olhar a gente vai aprendendo, estudando, né? Tendo acesso, como que eu tenho que parar e pensar, o que está me exigindo, né? E às vezes, quem tem uma carga, né, de muitos anos de prática, às vezes naquela hora entra uma dualidade, né? Exatamente, do tipo, nossa, mas eu faço Um isso há tantos conflito. anos, né? Será é isso mesmo e tal? Então a gente tem que estar com a mente aberta Sim. para estudar, ler, entender, refletir, né? Então é isso. Assim, é legal. Eu não falo muito da minha experiência com o NCLEX, né? Assim, eu tenho até umas lives antigas minhas que eu conto como é que foi meu NCLEX e tal. Mas eu acho legal falar porque às vezes as pessoas entram nesse desespero do tipo, ai meu Deus, eu não estou sabendo nada. Não se desespere. É uma questão de vocês organizarem o planejamento de estudo de vocês, de vocês entenderem e quando a chave virar, vocês vão ver que vai se tornando mais tranquilo o estudo, mais tranquilo de responder as questões, e vocês vão percebendo que vocês estão ganhando aquele conhecimento para vocês fazerem a prova de vocês e passarem na prova de vocês. E outra, não passou de primeira também, nada de desespero, de ai meu Deus, para de se comparar com o jardim do outro, entendeu? É o Com seu certeza. momento, você é um ser único, então você vai perceber a sua jornada de estudo, a sua jornada com o NCLEX, né? Porque tem muita gente que quer desistir às vezes, né? Tipo, ai, não passei de primeira, poxa vida, eu não sou boa. Para com isso, gente. Eu, hein? Que Eu, loucura é essa? eu entendo, sabe, a frustração que a gente fica de estudar tanto e se dedicar e não ser aprovado pela primeira vez. Hoje eu entendo por que que eu não fui aprovada pela primeira vez. Eu precisava receber essa reprovação, eu precisava sentir na pele o que todo mundo sente, que é uma reprovação. Que a gente fica com um sentimento de luto, para falar a verdade, Monique. Assim, você foi aprovada de primeira, né? Eu fui aprovada de primeira. A Mas, gente por exemplo, sente no IELTS eu tive que fazer 3 vezes. Para mim, aquilo ali foi muito, muito uma difícil. impotência, né? Você fala assim, meu Deus, como assim? Eu estudei tanto e não fui aprovada. Mas, gente, o NCLEX não é impossível. Eu falo muito disso no meu Instagram, se vocês rolarem o meu feed lá. E eu não falo isso só porque eu sou mentora do NCLEX, não. Porque se esse é o seu sonho de ser enfermeiro dos Estados Unidos, a única pessoa que pode botar um fim nesse sonho, primeiramente é Deus, e depois você. Como você? Se você desistir do processo, é o que eu falo para todos os meus alunos, né? Alguns alunos são reprovados, vão lá e voltam naquele desânimo, e aí eu levanto e falo, não, bora lá, chora por uma noite, mas no outro dia a gente tem que correr atrás desse prejuízo. Você não chegou até aqui para desistir nesse momento, né? Então é isso, o NCLEX, ele é uma prova feita para você passar. Não passou de primeira. Não, os estados, depende do estado aonde você tá? Por exemplo, se for para Flórida, acredito que são só 3 tentativas, se eu não me engano. Isso. Mas se Flórida são só 3, Colorado também, Mas se né? Então, você for para assim, outros estados estratégicos, como a gente faz, você tem mais chances. E quando você também tem um estudo direcionado, você não está sozinho, a sua probabilidade de passar, ela aumenta muito, e muito, e muito. O que eu falo é o seguinte, Milena, eu consigo fazer a prova do NCLEX sozinho, estudando sozinho? Consegue. Com certeza, consegue. Mas com um direcionamento é muito mais fácil, né? A gente passou por tudo isso, eu já sei o que tá ali, eu te entrego tudo assim. Olha, o NCLEX fala disso e disso, ele cobra isso e isso, você faz isso e isso. É um curso preparatório, não é uma faculdade. Então, o curso do NCLEX é isso aí, tá bom? com certeza. Não, é isso aí. Eu acho que sempre que a gente tem um direcionamento, é muito melhor para a gente poder conseguir atingir o nosso objetivo. Ó, teve aqui, cadê? Ah, no Word tem uma calculadora, no NCLEX também tem? No dia da prova tem calculadora lá, não tem? No, o YouWord, a tela do YouWord é a mesma tela do É NCLEX, tá? mesmo. É a É, mesma tela, até a cor. igualzinho. É igualzinho. Deixa eu ver aqui outra aqui. Pergunta. Cadê? A temperatura é indicada em Celsius ou Fahrenheit? Ou das duas formas? As duas formas. Duas formas. Cadê a outra aqui? Deixa eu ver. Ahn, Alguma condição diferente no dia da prova para quem está gestante? Você sabe de algo sobre isso? Não, não existe condição diferente nem para quando você está trabalhando.
Não, não tem isso, viu, gente? Os Estados Unidos, eles não te limita porque você está grávida. É, é a mesma coisa. Aqui não existe fila preferencial. É, Não não tem. existe. Nos É, não Estados Unidos existe. não existe fila preferencial. Se você tá grávida, eu trabalhei gestante, tá? Então eu falo com propriedade. Se você tá grávida, a única coisa que eles vão ter o cuidado é de não colocar pacientes que grávida não podem cuidar, como paciente em quimioterapia, pacientes com shingles, né? Essas coisas assim. Mas no mais você vai Sim, seguir ali. O que acontece? É que a equipe que você trabalha, por você estar gestante, eles te ajudam mais. Então, por exemplo, paciente pesado que você precisa, né, movimentar esse paciente, a equipe vai lá e movimenta o paciente para você. Tem esse time, sabe? A maior parte dos hospitais são assim. sim. É, o bootcamp é uma boa? Sim, ele é Ok. bom. Teve outra pessoa também que perguntou do bootcamp. Vamos lá. É, condição especial. Ah, tá. Depois a gente vai ver isso aqui. Deixa eu ver. Tenho dúvidas referente à pontuação. Wilma, mas qual é a sua dúvida com relação à pontuação? Não existe pontuação no NCLEX. É Porque não aquilo tem que eu, pontuação. é Aquele aquilo que eu negócio. expliquei, a Scores, é de acordo com o seu desenvolvimento, ele é adaptativo. E uma coisa também que às vezes a gente que faz concurso no Brasil não entende é porque às vezes a gente faz uma prova e depois a gente consegue ver a resposta da prova e ver a questão que a gente errou. No NCLEX não existe isso, Não, gente. Você fez lá 85 questões. Ah, eu quero ver se eu acertei a questão que falava não tem sobre gabarito. comida. Não existe gabarito. Você nunca Não vai saber se você existe. acertou, se Não. você errou. Não existe isso. Então, é importante também deixar isso claro para vocês, que às vezes a gente quer saber o que a gente errou, o que a gente acertou, e não é assim que funciona. Você não Não. sabe, O tá? NCLEX, ele vai te dar um relatório pós-prova, tá bom? Então, um relatório ali sobre as áreas que você acertou, sobre as áreas que você errou. Né? Na verdade, não que você acertou, que você ficou near to pass, ou seja, perto de passar, above, que você ficou acima ali, ou você ficou below, que é abaixo. Então, é isso que ele faz, tá bom? Ele te ajuda. Exatamente. Que aqui no Brasil a gente consegue ver, mas não Não consegue. existe gabarito. É, deixa eu ver. Cadê? Os bancos de questões acompanham essa mudança? Hum, muito sutil a mudança, sabe? Quando mudou em 2023, eles acompanharam. Se você entrar aí, eles acompanharam. Mas essas questões são muito sutis, essa mudança é muito sutil para acompanhar. Ele pode mudar o nome ali, por exemplo, da nomenclatura, ele vai acrescentar o prevention, provavelmente, né? Mas assim, eles estão acompanhando, sempre acompanham as mudanças do NCLEX. Mas a olho nu a gente não vai perceber muita coisa, porque foi só um refinamento. Então, assim, é algo quase que imperceptível. Sim. A Gabi até botou aqui nos comentários, se pode pular alguma questão. Caso positivo, o computador vai entender que tem que mandar mais perguntas sobre aquela questão. Eu acho que você não pode pular, você tem que responder, né? Se você pula, mas você não tem direito de voltar e tirar como errada. Dá como errado, exatamente. Uhum. Você perde Melhor a você questão. chutar alguma coisa do que É, você pular o você negócio. perde, você perde. Uhum. Eu tenho vários e-books dentro do meu curso que eu ensino como você responder questões, sabe? Sim, isso é importante. Deixa eu ver aqui, o que mais? Deixa eu ver aqui. Gente, quem tem dúvida sobre iniciar a validação e tudo mais, qualquer coisa, é só vocês me chamarem no direct, tá? Que aí eu explico para vocês. E se vocês tiverem interesse numa assessoria de validação de diploma, fala aqui com a gente, que a gente é especialista na parte de validação de diploma, tá? A Mi, ela é especialista na preparação do NCLEX. Eu não Uhum. preparo o NCLEX, tá, gente? E eu não Então, valido diploma. então Cada é, macaco no seu galho. cada macaco no seu galho, exatamente. Deixa eu ver aqui. Eu acho que apareceu para mim. Tem uma aqui que é boa. Olha, ela falou assim, ó, na minha trajetória como enfermeira, passei na prova, vou ter que prestar outras vezes? Não, uma vez que Potencial. você passou no NCLEX, ele vai valer para sempre.
Isso, então botei aqui na tela. Qual o local que permite 4 vezes fazer a prova? Então, Montana permite quantas vezes você quiser fazer, tá? Não vai limitar. E aí, cada estado tem a sua regra, né? Então, isso é outra coisa que a gente tem que trabalhar muito, porque às vezes o que funcionou para um colega não funciona para você, dependendo de por onde você está tirando a sua primeira licença. Então, isso é uma regra muito individual, né? Então, por exemplo, Flórida, são 3 vezes. Se você não passar na terceira, você é obrigado a fazer um refresh, né? Então você tem que voltar ali para a faculdade e fazer um curso e tal, para eles poderem liberar você de novo. Então, por isso que cada estado tem um quantitativo. Por que que muita gente acaba fazendo por Montana, né? E acaba se tornando um estado estratégico? Exatamente porque não vai limitar. Né? Uma porque não pede inglês e muita gente não tem ainda o inglês para fazer a prova de proficiência e aí também não limita o seu NCLEX, tá? O valor da prova, gente, atualmente $200. Eles falaram alguma coisa de aumentar o valor de prova, alguma coisa esse ano? Não, né? Então, o valor do NCLEX são $200 e quando você faz a prova sem ser nos Estados Unidos, você tem que pagar uma taxa na hora que você agenda o seu NCLEX. No Brasil, a taxa é $150. Porém, se você for agendar para outros países, essa taxa pode ser um pouco maior, tá? Então, mas no Brasil são $150. Não sabia que era mais caro. Achava que era uma taxa única. Não, não é não. Se você agendar, por exemplo, Madrid, né? Eu agendei uma cliente minha para Madrid. Aí foi 161, se eu não me engano. Para o Canadá é mais caro também, entendeu? Entendi. Então, tem uma taxinha aí diferenciada aí para outros estados. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de NCLEX, porque depois tem outras perguntas aqui que a gente pode falar rapidinho. Cadê? Condição especial do Easy NCLEX para quem está na live. Fala um pouquinho do Easy NCLEX para o pessoal conhecer, se está com turma aberta, como é que está aí esse processo? E, gente, curso preparatório do Easy NCLEX. Comigo, a gente tem um curso que ele foi desenvolvido para o processo de preparação para fazer essa prova. O que que isso significa? Que você não vai estar sozinho às cegas estudando aí para fazer essa prova que é tão importante. O curso do Easy NCLEX, ele é algo muito direcionado o que que o NCLEX quer de você como enfermeiro, tá bom? Então, é uma dúvida que eu recebo muito. Por que que eu falo isso? Porque se você for estudar tudo, gente, vai ser uma faculdade normal. Eu vou ter que abrir aqui, né? Uma faculdade. Então, ele é um cursinho preparatório. É como se você estivesse fazendo um cursinho de vestibular para passar numa prova de medicina. Assim é o curso do Easy NCLEX. Então a gente tem uma plataforma, né, que tem as videoaulas. Essas videoaulas, elas são todas divididas por matérias e dentro da matéria ela é dividida por tema, é algo muito bem dividido para que vocês não fiquem perdendo tempo ali com aqueles estudos, tá bom? E que não fique cansativo. Vocês vão ver que após cada módulo, cada matéria vai ter um questionário para que vocês possam responder ali também. O curso, então, ele vem com as videoaulas, ele vem com os materiais em PDF, né, as apostilas, e é incluso também neste curso, uma vez por semana, eu vou estar aqui com vocês no ao vivo, não no Instagram, né? A gente vai estar em uma sala de aula no ao vivo, respondendo questões de acordo com o nosso cronograma. Tá bom? Então, nosso cronograma é 4 meses, mas essas aulas, elas vão perdurar por 6 meses, que é o acesso do Easy NCLEX, tá bom? O que mais que tem dentro do curso do Easy NCLEX? A gente tem os e-books que vai te preparar ali, que eu vou estar falando toda essa questão do Next Generation, né? Essas mudanças de prova. Tem um e-book ali dentro também que é sobre siglas, sobre quando você passa no NCLEX, quais são os próximos passos, sobre sponsors, sobre provas de inglês, sobre como você colocar o seu currículo. Tem também outras 2 e-books que eu falo sobre estratégia de prova e o outro é sobre estratégias de como responder questões
Porque não adianta você saber conteúdo se você não souber as estratégias da prova, tá bom? Vai chegar na hora, o seu cérebro, ele falha. E outra coisa, é uma prova totalmente diferente daquilo que a gente já viu. Dentro do curso do EasyNCLEX também, a gente tem incluso aulas de inglês. Então, uma vez por semana, vocês têm aula ao vivo com o nosso professor de inglês. Esse professor, ele vai estar ajudando vocês em toda a parte, então, do inglês voltado ali para o inglês médico, voltado para a linguagem do NCLEX. Então, isso vai facilitar aquele aluno, né, que não tem um inglês ou que tem um inglês básico, a ter entendimento com isso. Todas as aulas ao vivo ficam gravadas dentro da plataforma, então, se você não tem a oportunidade de acessar essa aula no ao vivo, você vem depois e assiste a aula gravada ali na plataforma, tá bom? Ah, Maravilha. a pergunta é se tem condição especial para quem está na live. O curso todo é no valor de R$ 2.497. A gente está com uma promoção de R$ 1.997, né? A gente está com esse desconto aí de R$ 500. E válido até hoje, meia-noite, 10% de desconto a mais. Ou seja, se você, eu vou colocar aqui, se Ó, você a Daphne digitar. é minha cliente, hein? A Daphne é minha cliente de validação do diploma. Olha, se você. Deixou até essa pergunta aqui. Então, peraí. Então, ela precisa, se ela quiser comprar, ela precisa fechar ainda hoje para ganhar esse valor e mais 10% ou não? Já está dentro, já está dez Não, por cento nesse valor. não, esse valor de 1.997 mais 10% de desconto. Mais 10%, fechando hoje até meia-noite. Até Então, meia-noite. até meia-noite. Uhum, Tá, então beleza. Então, gente, quando eu salvar a live, eu vou deixar aqui o arroba também da Mi, tá? uhum. Será que aquele meu link ainda tá funcionando? Será que rola? Sim. Tá? Quem é, gente? Quem é minha cliente, quiser qualquer coisa, me pede o link que eu mando para vocês, tá bom? Uhum. E aí pode me mandar no direct do WhatsApp, que vocês têm meu WhatsApp, pode mandar, que aí eu mando as informações para você, tudo do curso da Mi, mando o link para vocês também, tá? Então, beleza. Deixa eu ver aqui o que mais. Aqui agora eu acho que já fala um pouquinho mais sobre outras perguntas. Eu vou passar rapidinho só para você dar uma pincelada e falar o que você acha, tá? Uhum. Sobre residência, tem em todos os hospitais ou em alguns específicos? O que você vê aí em Connecticut? Todos os hospitais têm residência? A grande parte dos hospitais tem residência, tá? Aqui, residência nos Estados Unidos, diferente de residência no Brasil. Residência nos Estados Unidos não te dá título, tá bom? O que que é o programa de residência, então, aqui? Ele é um programa que normalmente é de 6 meses, tem de 1 ano e tem até de 2 anos, dependendo ali do hospital. Então, durante esse período ali, você vai ficar um período de 3 a 4 meses, você fica com um preceptor, né? Que ele vai te preceptar ali durante o bedside com o paciente e tudo mais. E depois você assume um plantão sozinha, só que você tem atividades extracurriculares. Então você precisa comparecer a um certo local e vai estudar a mais sobre aquele setor onde você está. Então, residência em UTI, eu vou estudar sobre o setor, sobre os principais medicamentos, sobre os equipamentos. Então, é uma educação continuada ali sobre aquele setor, porque eles entendem que você é um new grad, você é novo naquele setor, então você precisa de uma educação continuada, tá bom? Muito legal. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Existe possibilidade para recém-formado atualmente com o sponsor? Essa eu vou responder, mas você pode complementar. Gente, até existe, tá? Mas é muito mais difícil de você conseguir sem experiência, tá? Não é uma realidade do mercado onde você vai ter muita oportunidade chovendo empregos para vocês, tá? Uhum. Mas não é para desistir. Uma hora você vai conseguir. Eu mesma fui considerada como recém-formada, digamos assim, porque eu estava afastada da enfermagem, né? Eu fiz meu processo em 2022, mas eu não trabalhava como enfermeira desde 2017. E naquela época, que nem tinha retrogression, que não tinha nada disso, mesmo assim foi difícil de eu ter várias oportunidades. Eu tive algumas e escolhi a minha e estou indo agora, graças a Deus, chegou minha data, eu vou embora. Mas, assim, não desanimem, tá?
faz o processo para você validar o diploma, passar na NCLEX. Você não precisa de experiência, você vai fazer o processo normal, mas é sempre bom se você puder, aonde você tiver, arrumar uma oportunidade de trabalho para você poder pegar a experiência e você ter acesso a mais oportunidades de emprego, tá? É isso que Acrescentar eu vejo. muito. É isso que eu vejo na realidade. Claro, claro, amiga, pode. Eu vou acrescentar o seguinte: estejam preparados, porque ele vai te chamar. Estejam preparados, a oportunidade vai chegar, tá bom? E ela tá muito mais breve, muito mais próxima do que antes. Esse é o cenário hoje dos Estados Unidos. Você acha que recém-formado para internacional vai mudar o cenário? O que Eu que você falo, acha? estejam preparados, né? A gente teve aí um progresso muito grande no Visa Bulletin, né? A gente teve um progresso de 9 meses, o EB2 ele ficou current. Então, assim, a gente teve algo que não estava esperando, teve. Se você olhar o cenário dos Estados Unidos hoje, no dia de hoje, estejam preparados, porque breve eles vão acionar o que aconteceu lá na época da pandemia, que o Trump ele liberou o green card de 7 anos para quem era recém. Quem estivesse no processo, quem já estivesse com o NCLEX pronto, já estava dentro dos Estados Unidos, já estava tudo ok ali, sem passar por sponsor no Director Ride, que aconteceu, né? Ah, então amém. Gente, tomara que isso aconteça. É o cenário, é o que todos dizem aqui. Tomara. É o Gente, a que Mi já está no cenário, né? Então ela sabe muito mais do que eu, né? Eu recruto para uma empresa que precisa ter Uhum. experiência, tá? É, A mas Betsy não aceita. É agora requisito. É. esse cenário de hoje, a maior parte dos sponsors, eles pedem sim uma experiência. O Uma cenário de experiência. hoje, o cenário Sim. daqui de 1 mês, 2 meses, ele pode mudar. Né? Pode Então, mudar. É, sempre estejam pode mudar. preparados, é o que eu falo, esteja preparado, a oportunidade ela vai bater na sua porta. Sim. Não, eu acho o seguinte, gente, nada de não fazer o processo porque acha que não vai ter uma vaga, porque não é a realidade. É. Mesmo se for a realidade hoje, você vai ter uma vaga, só que você talvez vai ter que alinhar a expectativa versus realidade. Você não vai ter muitas vagas, mas você sempre vai ter a sua. No outro dia eu recebi uma menina que me falou, me mandou no direct, que tinha uma empresa que estava contratando sem experiência. Aí eu falei, poxa, que bacana. Né? Assim, Uhum. é bom a gente saber que tem empresas que estão contratando sem experiência. Então, não é para vocês desanimarem, né? Porque a vaga aparece. Eu mesma, na minha época, eu fiquei um pouco desanimada na minha época, mas eu acho que apareceu a vaga certa, que tinha que ser na hora certa, e eu assinei o meu contrato e estou indo agora. Então, Uhum. é isso, tá? Deixa eu ver aqui qual é a outra aqui. Como funciona o processo seletivo nos hospitais? Tem muita concorrência? Qual o estado menos procurado? Duda, o processo seletivo, eu quero que a Mi fale até mais um pouco do processo seletivo para quem está lá. Porque para quem está no Brasil, você vai procurar o trabalho, você tem que fazer o processo de validação, você tem que passar no NCLEX, você vai aplicar mandando o currículo. Tem muita gente que recruta também, né, quem está aqui. Mas eu queria, Bia, aproveitar que você já mora aí, você já tem experiência. Eu queria que você desse um pouco do cenário para os enfermeiros que estão aqui com relação ao mercado de trabalho para enfermeiros. É realmente essa falta de mão de obra? Você que está aí, você percebe que, cara, existe muita oportunidade aqui. Realmente, de fato, existe muita oportunidade? O Uhum. que você percebe aí, você que já mora aí há tanto tempo, que está atuando na área aí há quase 3 anos? É real, gente. Não é papo de vendedor, não é papo aqui de mentor, né? De quem tá querendo. Os Estados Unidos, ele tem um déficit de enfermeiro que em até 2030, a gente está em 2026, 4 anos, calcula-se que 500.000 de enfermeiros, né, no país, o déficit. Olha para você ver, se você imigrar todos os enfermeiros do Brasil para os Estados Unidos, não dá conta de preencher todas as vagas ainda. Só para a gente ter essa noção, tá? Então vocês podem ficar tranquilos que vaga vai ter a qualquer momento. É claro que com o passar do tempo, com os anos de experiência, essas vagas elas melhoram,
para você, tá bom? As oportunidades que vai aparecer vai ser diferente de quando você não tinha experiência nenhuma. Então eu falo o seguinte, a gente tem que ir step by step, né? A gente degrau por degrau. Primeiro, você não tem experiência, então não pensa que você vai ganhar como eu ganho hoje. Eu não entrei ganhando o salário que eu ganho hoje, sabe? Então, assim, eu não entrei ganhando os bônus que eu ganho hoje. Se não fosse real, eles não me ofereciam bônus de 30, 40 dólares acima na minha hora para pegar um plantão extra. Pegar um plantão extra. Então, assim, além do one and a half, né? Ou seja, você ganha o seu valor da hora mais um e meio da sua hora, você ainda ganha aí seus 30, 40 dólares acima por hora para você pegar um plantão extra, né? Eu não estaria recebendo mensagem, a gente está em live, eu tô aqui recebendo mensagem toda hora do meu hospital que eles estão precisando de enfermeiro em todos os setores hoje à noite. Então, assim, é real, tá? É mais uma vez, é claro que quando você chegar aqui as oportunidades para você são as mesmas de quando você tiver 2 anos, um ano de experiência, ou com 6 meses de experiência, as portas começam a se abrir melhor e você consegue empregos melhores que pagam mais para você. Então, o que eu falo para os meus alunos, né? Todo mundo fica muito apreensivo, ai, que esse bloqueou tudo agora para nossa imigração. Eu falo com eles assim, estejam preparados, é o que eu falei aqui agora Sim. atrás, estejam preparados. O cenário dos Estados Unidos, nesse momento, é um cenário que está a nosso favor, digamos assim, não é algo, mas é algo que está a nosso favor agora. Então, estejam preparados porque a oportunidade vai chegar. Quem estava preparado na pandemia ter muito dinheiro naquela época, não fez? Sim, Ter sim. muito dinheiro, já começou a trabalhar, teve grandes oportunidades. Eu estava dentro dos Estados Unidos, eu não estava preparada, então perdi essa chance aí, sabe? Então é isso. Não fica com medo de que quem está vindo, será que vai ter vaga para mim daqui 4 anos, né? 3 anos e meio, daqui 4 anos, será que vai ter vaga para mim? Lembra que eu falei no início da live que os filipinos, eles imigram décadas e décadas, sabe? Quando Sim. os filipinos, eles entram na faculdade de enfermagem já visando a imigração para os Estados Unidos. Então, eles vão para a faculdade de enfermagem para imigrar para os Estados Unidos. E o processo dele demora tanto quanto o nosso. Sim, é verdade. Eles já sabem disso há muitos anos, já se preparam para isso, Uhum. né? Ok, deixa eu ver aqui. Você paga alguma taxa anualmente no Conselho de Estado? Sim, tem que Ué? renovar, né? É Uhum. normal. A gente renova. Esse ano eu vou ter que renovar de novo da Pensilvânia. Ó, eu nem cheguei lá para trabalhar. Ano passado eu renovei. Esse ano já vou ter que renovar de novo. Mas Aí, esse ano eu renova vou trabalhar, feliz, amiga. né? Mas a gente Esse renova ano eu vou feliz. trabalhar, amiga. Esse ano eu chego. Amém, Jesus. Chegou, viu? Chegou. 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 Parecia Graças a distante. Deus. Esse ano eu renovo tudo, mas pelo menos eu vou estar trabalhando. Ai, ai. E a Ilma aqui para finalizar, falando um pouquinho que ela tem 5 anos de experiência com gestão atualmente e cuida ali, né, de 76 funcionários. Ilma, eu vou te dar o meu ponto de vista com relação a sponsor, porque eu trabalho com sponsor. Uhum. Para a gente, gestão não entra, tá? Então, assim, para a gente, o ideal é que você estivesse realmente bedside, tá? Mas é aquilo, existem empresas que vão assumir e vão poder oferecer uma vaga para você, mas atualmente, no mercado atual, o que eu percebo é que tem menos empresas absorvendo esses enfermeiros internacionais que Uhum. estão na gestão, tá? Então, assim, não desanima, né? Às vezes, se você conseguir um voluntariado, alguma coisa assim, a gente tem como comprovar que você está na assistência, mesmo que seja com voluntariado, mas não deixe de iniciar o processo por conta disso. Eu mesmo, na época, não atuava, não trabalhava e consegui uma Uhum. oferta de trabalho, tá? Então, assim, não desanime do seu sonho, não desista do seu sonho. Né? Deixa eu ver se passou aqui mais alguma coisa. Eu acho que foi isso, Mia. Eu acho que foram essas as perguntas. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Mia, com relação ao NCLEX, com relação ao seu preparatório?
Vou deixar aqui, gente, gravada a live, tá? Vou marcar a Mi para vocês, quem não segue ela ainda, seguir ela, que ela dá muita dica legal no feed dela sobre o NCLEX, né? Que é a especialidade dela. Então, sigam ela, tá? E a oportunidade hoje, né, de pegar a turma com desconto. Exatamente, até meia-noite. É isso, Monique. Eu quero deixar uma mensagem para todos que estão nesse processo, ou para aqueles que desejam entrar nesse processo. É algo desafiador que você vai encontrar. Eu não estou falando que é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, todo mundo já estava aqui. Não é fácil. Os fortes, eles permanecem e eles alcançam o seu objetivo, como é o seu caso agora, né? Você ficou o quê? 2 anos na espera, não foi? Um total de 2 anos? Fiquei num total de 3. 3 anos na espera, mas hoje tá chegando que você já tá aqui, ó, com a sua data de chegar nos Estados Unidos. Esses 3 anos que se passaram, você não lembra mais dele, o que você ficou esperando. Não. É E pelo angustiante enquanto contrário, eu você acho está na que foram espera. necessários, eu acho, sabe, Mi? Foram necessários para Preparação, isso. né? A preparação e tudo mais. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte: o tempo ele vai passar de qualquer forma, tá? 3 anos, 4 anos, vai passar. Se você decidir ser enfermeiro hoje nos Estados Unidos, 3 anos vai passar. Se você não decidir ser enfermeiro hoje nos Estados Unidos, 3 anos vai passar também. Se ser enfermeiro aqui é o seu sonho, é algo que você quer mudar a sua vida, a sua família, escolas de qualidade pública, que a gente vê que eu acho que isso é o que mais pesa quando a gente é mãe, né? Escolas de qualidade pública, sem, né? Sem você tirar um centavo do seu bolso, a cultura, tudo, tudo. Então, quando você coloca isso na balança, se isso realmente faz sentido para você, se isso realmente é o que você quer, comece o seu processo o quanto antes. Quanto antes. Não pense que não vai ter oportunidade para quando você chegar, não pense que o mercado está saturado. Os Estados Unidos é um país que tem uma instabilidade, literalmente, de profissionais, não só enfermeiros, gente, profissionais da saúde no geral. A gente vê médicos imigrando para cá, a gente vê agora enfermeiros, né? Tem várias categorias que estão imigrando para cá. É de braços abertos, eles nos recebem, de braços abertos de verdade. E é isso. Estejam preparados para quando a oportunidade bater na sua porta, porque senão depois você vai chorar, né? Você vai ver que daqui 3 anos, 2029, vai chegar e você vai falar o seguinte: poderia ser eu, porque o seu colega iniciou e o seu colega já vai estar chegando, e você vai falar: poderia ser eu, mas não é porque eu resolvi esperar. Então, espere, mas espere tendo ação. Espere em movimento. Nunca espere sentado, porque nada vai cair no seu colo. O que cai do céu é chuva e cocô de pombo. Se você espera cair do céu, não vai cair. Você corre atrás, você vai, assim, vai para a luta. Então, faça o seu processo, faça tudo que você está fazendo. E esse tempo que você tiver que esperar, que eu acredito que vai ficar muito em breve, vai ficar current para Eu acho todo. que vai voltar a ficar current. Eu Eu acho. tenho, eu Eu tenho acho que quase vai voltar. certeza, assim, em um período muito curto, muito Vai menos do voltar. que a gente espera, a sua oportunidade vai chegar, sabe? A sua oportunidade vai chegar e é isso. Não desanima, não. E sobre o curso do EasyNCLEX, é tudo isso que eu falei para vocês. Se você quiser garantir os seus 10% de desconto, é somente hoje, até meia-noite, a gente está aqui com essa promoção, né? Esses 10% extra. Passou hoje da meia-noite, aí a gente está com valor promocional de R$ 500 de desconto, mas não tem mais os 10%, tá bom? Então tá ótimo. Então, gente, quem tiver interesse, já chama a Mi. Gente, quem for meu cliente, quiser fechar com a Mi, me chama que eu mando o link para vocês, tá? E é isso. Mi, amei, amei, amei estar com você aqui de Obrigada. novo, né? A gente pôde se conhecer pessoalmente em novembro. Esses dias mesmo Verdade. eu tava vendo foto das nossas filhas, tirando foto com um chapéu maluco lá, que elas arrumaram uma loja lá doida. E eu falei, ai, que legal. Eu falei com Maria Clara, eu falei, olha, Maria, a gente já vai mudar, depois tu manda mensagem lá para vocês marcarem de se encontrar e tal. Ela, ai, mãe, Exatamente. vou mandar e tal. E aí a gente pôde se conhecer. Quero te agradecer enormemente. Gente, foram 1 hora e 43 minutos de live com muito conteúdo. A live vai ficar gravada. Você que não conhecia a Mi,
Vai lá, segue ela, que você não vai se arrepender. E se você está em busca de um preparatório, o Easy NCLEX está aí para você e com oportunidade hoje, tá? Mi, meu amor, um beijo enorme para você. Que Deus te abençoe muito. Amém. Que a gente possa ter uma semana Amém. mega abençoada. Todos vocês que estiveram aqui com a gente também. Que essa semana seja uma semana produtiva, de muitas bênçãos, de decisões, né? De ação, que nem a Mi falou, de ação na vida de vocês. Não fiquem parados, porque o cenário está mudando. E com certeza, se esse sonho está no seu coração, é porque você é capaz de realizar esse sonho, de fazer a sua trajetória e de chegar em breve nos Estados Unidos, tá bom? Isso. Mia, muito Eu te obrigada, minha amiga, agradeço. por tudo, tá? Muito obrigado por abrir um espaço aqui para mim, para poder trazer um pouquinho de informação para todo mundo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me seguem lá no Instagram, no Nursing Milena Santos, e eu tenho um canal no YouTube também, que é só vocês digitarem Easy NCLEX, que vocês vão ver que tem várias dicas lá e aulas disponíveis de forma totalmente gratuita, tá bom? A única coisa que eu falo é que façam uma subscrição lá, gente, para ajudar o canal. Com certeza, gente. Se inscrevam no canal, porque o canal do YouTube, quanto mais gente se inscreve, mais ele divulga aí pro pessoal. Então aproveitem. Minha Obrigada, amiga, viu? beijo, meu amor. Um beijo em todo mundo na Beijo. família, tá? Fica com Fica Deus. com Deus. Tchau, tchau. Tchau.